Oi, pessoal, eu sou a professora Cris Furk e hoje no canal Direito com Elas, a gente continua falando de compliance. E historicamente, pessoal, o compliance chegou ao Brasil principalmente porque o Brasil precisaria se adaptar às regras de comércio internacional e precisaria se alinhar às legislações internacionais, principalmente porque o investimento estrangeiro, isso há quase uma década, estava fortemente adentrando ao Brasil. E o Brasil também viu a necessidade de se adaptar aos tratados internacionais de que era signatário. Então, há quase uma década foi implementado o compliance no Brasil. E o primeiro setor a adotar essa técnica, essa ferramenta de autorregulamentação e autocontrole empresarial foi o setor bancário. E, recentemente, o Brasil sancionou duas leis que fazem referência expressa, pessoal, à necessidade de autocontrole e autorregulamentação empresarial, no sentido de proteger as corporações e demonstrando, inclusive, a preocupação que o Brasil tem com as regras de compliance. E as leis são a Lei 12.683 de 2012 e 12.846 de 2013. E, inclusive, uma delas, a famosa Lei Anticorrupção. E a instituição desses programas de compliance, pessoal, é uma tendência global que vem acontecendo, inclusive em termos de cumprimento de compromissos internacionais. A exemplo do Decreto 5687 de 2006, que é a Convenção Interamericana de Combate à Corrupção. Então, em atendimento a essa convenção, da qual o Brasil é signatário, é importante que as empresas, tanto da área pública quanto da área privada, adotem as ferramentas do compliance para minimizar os riscos. E a lei de corrupção, pessoal, a lei anticorrupção, determinou que aqueles que cometerem atos de corrupção responderão na forma objetiva, ou seja, a pessoa jurídica que cometeu o fato, ou seja, que cometeu atos de corrupção, independentemente da existência de dolo ou de culpa, responderá pelos prejuízos causados ao Estado, por exemplo. Portanto, independe a ciência do diretor ou do gestor com relação à aplicação da responsabilidade civil objetiva, de modo que, sabendo ou não das irregularidades cometidas naquela companhia, a pessoa jurídica será responsabilizada de forma objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, inclusive nos termos em que segue o Código de Defesa do Consumidor. Agora, o que acontece, pessoal, é que o gestor, a alta direção da empresa, precisa se proteger no sentido de não sofrer as punições decorrentes desses atos de corrupção. E a única forma de proteger os gestores e a alta direção das companhias é se valer de uma técnica cuja nomenclatura em inglês é chamada tone at the top, que significa dizer que esse gestor, esse administrador ou diretor, deverá demonstrar que, com a utilização do seu poder, ele deixou claro para todos os empregados e colaboradores que ele preza pelas regras de compliance e que prefere perder um novo contrato a adotar técnicas de irregularidade em desatendimento às ferramentas de compliance para autocontrole e autorregulamentação das companhias.
Portanto, a única forma de eximir de responsabilidade o gestor da companhia é demonstrando que ele deixou claro para toda a empresa, para todos os empregados e colaboradores, que ele não compactua com essas irregularidades e que é preferível perder um novo contrato a promover irregularidades e desatender a legislação pertinente àquele ramo de atividade. E o artigo 42, pessoal, inciso 1º da lei 12.846 de 2013, diz que a responsabilidade da empresa é da alta direção, no sentido de implementar programas de integridade corporativa, implementar e dar efetividade a esses programas de integridade corporativa, o que significa que a responsabilidade da pessoa jurídica tem relação com o não atendimento das regras de compliance, ou seja, com a não adoção das técnicas de autocontrole e autorregulamentação para o atendimento das normas relativas ao setor. Agora, o finalzinho desse artigo, pessoal, também faz referência à responsabilidade de outras pessoas, porque vai dizer que, além dos dirigentes ou administradores, será responsável qualquer pessoa natural, autora ou coautora, ou seja, aqueles que são gerentes ou diretores de compliance também poderiam ser responsabilizados por atos de improbidade empresarial. E então, a melhor forma de protegê-los seria justamente demonstrar que as regras foram claras e que não se admite naquela corporação a adoção de técnicas irregulares para angariar novos contratos. Pessoal, se tiverem dúvidas, nos enviem, dicas também. Um beijo e até o próximo encontro!